Olá, meus queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. O Evangelho que nós vamos refletir se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos do 34 ao 40. Vamos então começar um Evangelho muito interessante, muito bonito da gente refletir, né? Já tem aqui o glossário de hoje. Vamos então começar. Os fariseus, ouvindo que silenciou os saduceus, quem silenciou os saduceus? Jesus. E como foi que Jesus os silenciou? Fazendo uma exegese sobre a questão da ressurreição. Eu já ouvi, inclusive, de alguns teólogos biblistas, a afirmação de que a ressurreição era algo que demorou a acontecer, né, na concepção do judaísmo. Isso é mentira. Nós já temos no Antigo Testamento muitas citações. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Temos isso já em Daniel, em Macabeus e tantos outros textos, né? Também temos isso no profeta Baruque, especialmente no apócrifo, mas como é apócrifo, né, a gente vai dar um desconto. E também temos isso na lei do livro de Jó. Então, nós temos Jesus Cristo dizendo: vocês não leem os salmos já falam de ressurreição. Não deixareis o vosso servo conhecer a corrupção. E também, aqui Jesus Cristo vai cumprir uma das expectativas do livro de Enoque, que era: o Messias devia ser um revelador. O Salvador, o Mashiach, né, Yahushua HaMashiach, ele devia ser um revelador das coisas do céu. Então Jesus Cristo está de fato aqui revelando, falando aquilo que era a expectativa do livro de Enoque. Que expectativa era essa? Como as leis, não é? A lei do Senhor, ou as leis, os mitvos, não é? A palavra é essa, não é? Mitzvot. Mitzvah no singular, mitzvot no plural. Os mitvos, eles precisam de interpretação. E quem é que vai interpretar a lei? Você tem ali os mestres da lei, você tem os sacerdotes, você tem o sinédrio, saduceus, fariseus, mas somente o Messias vai tirar as dúvidas definitivamente. Outra coisa importante, né, ainda nesse preâmbulo, é que os mitvos, né, ou mitvô, eles são, na cultura bíblica, o alvo a acertar. São duas palavrinhas. Nós temos as sefirot, né, que são as lâmpadas que são acesas em nossa vida, e nós temos os mandamentos. E olha que explicação interessante do que é mitzvot, por isso que eu trouxe esse vocábulo. A palavra mitzvot em hebraico significa o plural de mitzvah, mandamentos. Significa dever, obrigação. Mas também tem outros significados. Qual é a raiz dessa palavra? A palavra tzavá significa comandar, ordenar, conectar, ligar. Por que que eu cumpro os mandamentos? Para que eu esteja ligado, conectado, unido a Deus. Então, os mitvos, eles são uma conexão, eles são um ordenamento da minha alma. Padre, por que que eu estou tão infeliz? Porque sua alma pode estar desordenada. Como é que eu ordeno minha alma? Os mitvos. E aqui eu tenho que citar, não é? Quando a gente vai ver um pouquinho de toda a cultura do nosso tempo, né, a cultura contemporânea, ela vai se basear no satanismo. E no satanismo de Blavatsky, de Crowley, de Marina Orsic, atualmente, né, de Marina Abramovic e tantos outros aí. São uma tradição, né? Essa tradição deles, dos satanistas que eu estou citando, fala exatamente o contrário. Ela vai dizer que a felicidade está em fazer o que quer. E aqui nosso Senhor diz que só terá felicidade quem ordena, quem comanda, quem consegue direcionar, como acertar o alvo, né? Então, os mitvos, eles são positivos, 248, e as negativas, 365, que ao todo dá 613. 248, ossos e músculos, 365 dias do ano.
Então aqui vocês veem a estrutura do que é a lei. Porque quando a gente usa a palavra lei, que inclusive aparece aqui a palavra entolá, né? Que é a palavra grega, mandamento, não tem essa dimensão. O que é, padre, um mandamento? É uma obrigação? Não, é um ordenamento, um comando, é criar algo dentro de mim a partir da minha vida espiritual. Vamos então continuar. Os fariseus, os purushim, ouvindo que os saduceus tinham sido silenciados, reuniram-se no mesmo lugar. O que é isso, padre? Olha como é que o Evangelho nos explica. O Evangelho está dizendo para nós que os inimigos estão se reunindo, os adversários estão se unindo. Antes, os adversários atacavam Jesus um a um. Agora, os adversários estão se unindo e essa reunião de adversários vai acontecer até a cruz. E lá Jesus vai vencê-los todos. E eu trago aqui como fundamentação o Salmo 2 da Bíblia. Porque os povos tramam contra Deus e o seu ungido. Então, até quando eles se reúnem para perseguir Jesus, ali eles estão cumprindo a palavra de Deus. Nada está fora do pensamento de Deus. Tudo está no pensamento, na lei, tudo está na consciência de Deus. Eles reuniram-se, os fariseus e os saduceus, e olha que eles não se gostavam. Os fariseus consideravam os fariseus consideravam os saduceus impuros. Mas, quando é para fazer o mal, os adversários se reúnem. O demônio, esses grupos, os reis, todos vão se reunir. Roma, junto com o rei Herodes, enfim. Eles então estavam no mesmo lugar e dentre eles um mestre da lei perguntou, peirazon, tentando. Aqui significa uma tentativa de esvaziar a autoridade de Jesus. Porque um rabino, ele precisa da autoridade. E essa autoridade, ela acontecia nesses embates. Então, este rabino aqui, este mestre da lei, este que tinha a autoridade intelectual, ele está tentando esvaziar Jesus. E não o chama de Senhor. Vai chamá-lo como? Didaskale, mestre. Qual é o grande mandamento da lei? Como eles conversaram em hebraico, ele usou uma expressão que não foi traduzida aqui corretamente. Aqui aparece a expressão megale, mas a expressão que saiu da boca do mestre da lei foi rosh. Qual é o rosh? E o que é rosh? Rosh é o primeiro, o mais importante e a espinha que sustenta, o osso que sustenta todos os outros. Eu tenho no meu corpo muitos ossos, mas há ossos que são mais importantes que os outros, que outros. E essa palavra vai aparecer aqui no final, crematai. Jesus responde à pergunta dele. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Nisto, a lei e os profetas se sustentam. Então, a lei e os profetas estão sustentadas sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas, voltando aqui, eles tentaram piratear Jesus perguntando qual é o Rosh. Então, anote aí e depois você vai estudar. O que é Rosh em hebraico? A espinha, o sustentáculo, a fundação, tudo isso. Qual é o mandamento que sustenta todos os outros? Qual o mandamento que não pode faltar? E isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque há pessoas que dizem assim, eu já estou fazendo o bem. Não, não é só fazer o bem. Cumprir os mandamentos tem um ordenamento, tem uma estrutura. Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e com toda a tua mente. Qual seria a tradução disso aqui? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Então Jesus está citando o mandamento que todos os dias um judeu piedoso rezava pela manhã e no final do dia. Ele está dizendo, Shema Israel. Primeira coisa, ouve Israel, presta atenção. Segunda coisa, HP 6, amarás. E como é a palavra amar em hebraico? Nós temos a palavra resed,
Nós temos a palavra Ra'amim e temos a palavra Ahavá. Amor de ternura, amor de presença e amor de compromisso. Tenha ternura, seja presente com o Senhor, caminhe com Ele e tenha aliança com Ele. Amarás o Senhor teu Deus, Kyrion tu Theon, o Senhor Deus, Adonai, com todo o coração. O que é o coração? Coração corresponde à palavra lev em hebraico, cardia em grego. O que é, padre, lev? Lev é L-E-V, né? Traduzindo aqui, transliterando. Lev significa o lugar onde tudo se reúne. Onde é que todas as partes da minha vida se condensam? Não é no corpo. Não é o corpo que sintetiza a minha pessoalidade. É na minha mente? Também não. Os gregos estavam errados. Onde é então tudo isso? É no centro, no cerne. Qual é o cerne da vida humana? Os judeus vão chamar de lev. Amar a Deus no centro onde tudo acontece. No cerne. Deus tem que estar no cerne da minha vida. No eixo, onde os braços se unem, onde a cabeça se une, onde as pernas se unem. Então isso é lev. Amar a Deus com lev. Segundo, todo o coração, né? Com todo o processamento da própria vida. Segundo, amar com toda a alma, psique. O que é essa psique? O eu seria com a força de vida, porque além do meu coração, além desse centro de processamento que tem em mim, ainda existe o meu eu. Amar a Deus com todo o eu, com toda a psique, com toda a minha interioridade, com toda a minha vida. O que me faz ser Padre Elano? Tudo que está dentro de mim, não é só meu corpo. O meu corpo é uma parte da minha vida. Então, amar a Deus com tudo que tem dentro de mim, com toda a minha psique. Essa é a palavra que aparece aqui. Que seria o correspondente no hebraico a toda a vida, a todo sopro de vida, não é? A todo o ruá, né? Terceira e última coisa, amar a Deus com toda a mente. Padre, mente não é psique? Não. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a gente estuda aqui junto, porque a gente está fazendo ao mesmo tempo antropologia e teologia. O que é, padre, então, mente, se não é psique? Psique é o eu, é a força de vida. Seria o mais próximo de ruá. E a outra palavra seria dianoia. Sabe o que é dianoia em grego? Dianoia significa a mente, o intelecto, a consciência. Onde é que os pensamentos se condensam? Na consciência. Por isso que o Senhor fala para amá-lo com a dianoia. E aí vocês vão ter isso em Platão, Aristóteles. Mas em hebraico aparece outra expressão. O que seria essa dianoia? Seria no lugar de todas as vontades e posses. A consciência. Padre, não é o coração? Não. O coração é outra instância. A consciência é essa daqui. Então, amar a Deus com tudo que o ser humano é. É isso que o Senhor responde, com toda a mente. Deu para entender? Então, Jesus vai fazer aqui a mesma antropologia que São Paulo vai depois refazer. O ser humano que possui a corporeidade, que possui a intelectualidade, a interioridade e possui a centelha divina. Corpo, mente e espírito. Então, dianoia, psique e cardia. Lev, não é? Seria o centro, o ruá, o sopro, e com todas as vontades, com toda a vida. Este é o grande, este é o Rosh, este é o mandamento que sustenta todos os outros. Então não adianta fazer caridade sem amar a Deus, porque esta caridade vai se transformar apenas em espetáculo. Então a primeira coisa é ser movido por um grande amor a Deus. É isso que nos move e com certeza Santa Teresinha de Lisieux entendeu isso perfeitamente. Este é o primeiro, este é o arqué, o proté, este é o primeiro. Sem ele não dá para ir para os outros. Ah, padre, eu quero entrar numa casa, tem que passar pela porta primeiro. E este é o Rosh. Fui claro, né? O segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo.
Ou seja, esse amor que você vai receber de Deus vai transbordar tanto na sua vida que você vai amar o irmão. E isso parece algo simples, mas não é. Eu não posso amar o meu irmão somente com o meu amor, porque o meu amor humano é um amor limitado, é um amor que se esgota. É por isso que eu preciso do amor de Deus para amar o meu irmão. Depois que eu sou amado por Deus, que eu escuto, porque é Deus que me ama primeiro. Se o Senhor pede para eu ouvi-lo, é porque ele falou comigo. Então, se ele falou, é porque ele teve a iniciativa. Eu sou amado por Deus primeiro, para depois amar Deus. E amando e sendo amado por Deus, transbordar em amor ao irmão. Aqui, meus irmãos, desaparece toda aquela bobajada grega de caminho de virtude, de estoicismo. Desaparece toda essa tese. Eu sou o vaso que recebe o amor de Deus e vou me transformar numa cascata para amar os outros. Em todos os casamentos eu explico o que eu vou explicar agora. Nós estamos vivos porque o nosso coração, leve, nosso coração ele ao mesmo tempo funciona com dois movimentos, centrípeto e centrífugo ou sistólico e diastólico, recolher e doar ao mesmo tempo. É assim que a gente vive a nossa vida de mitzvot. Eu recebo para poder doar. Eu recolho para poder ofertar. Então, primeiro, eu sou amado por Deus, o amo, para poder amar o meu irmão. Vertical e horizontal. Transcendental e imanente. Estes dois mandamentos, dois, porque toda a criação é dada em dois, destes dois mandamentos, toda a lei, a Torá e os profetas, Tanakh, Torá, Nuviim, Ketuvim, toda a lei e os profetas se apoia, se sustenta, fica pendurado. Por que, padre, fica pendurado? Porque é uma vida espiritual. Esta é a explicação de hoje. Terminamos a semana. Agora é sua vez. Curta, comente, compartilhe. Hoje estarei na Santa Missa na Igreja da Glória, celebrando com a graça de Deus São Pio X, memória obrigatória. Rezem por mim, rezem para que a gente possa ser fiel a Deus e para que dentro de nós tenha todo este céu, para que dentro de nós tenhamos estas lâmpadas, tenhamos estes mitzvos, estes alvos bem delineados. Assim, meus irmãos, acaba toda essa tortura psicológica que as pessoas vivem de não saber para onde ir. Eu não só tenho 248 sims, porque o mandamento de Deus é feito de sims, de ordenamento, de seguir em frente, né, Ashirei, e também é feito de 365 nãos. O que eu não posso fazer porque vai drenar a minha vida? Doar e receber. Amém? Espero ter te ajudado. Me avise aí. Foi o máximo que eu pude explicar aqui nesses 19 minutos. Muito obrigado por esta semana. A gente volta, se Deus quiser, semana que vem. Tchau, tchau, até lá. Lhe dê a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas bênçãos, não sei. Tá aí a bênção para você. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.